Graça e paz, que a mão de Deus seja sobre a sua vida nesta tarde, nesta nossa segunda aula. Ontem a aula foi incrível, foi uma aula abençoada, onde compartilhamos algo que trouxe valor, um conteúdo que trouxe valor para quem ali estava participando, para quem assistiu a aula. Se você ainda não assistiu a primeira aula da Semana da Família Restaurada, eu te convoco e te convido a assistir a aula de ontem e, em sequência, assistir esta aula de hoje, que é a segunda. Nós começamos ontem a Semana da Família Restaurada, que serão 10 dias, serão 10 aulas, do dia 23 de novembro, que foi ontem, ao dia 1º de dezembro. A última aula, a 10ª aula, é uma aula mega especial que você não pode deixar de estar presente. Ontem nós tivemos um retorno de muitos que participaram, um feedback de muitos que participaram e o quanto a aula de ontem agregou valor para ele, para ela, para os que ali compartilharam e me enviaram no WhatsApp o seu feedback, aquilo que mais impactou durante a aula de ontem. Hoje eu quero falar sobre algo que na madrugada de hoje, em oração, Deus me trouxe uma revelação muito forte. Eu quero compartilhar com você. Porque quando se fala de família, quando se fala de família, se fala de uma instituição divina. Se fala daquilo que Deus criou para que através da família a terra, as nações fossem abençoadas. Então, a sua família, o seu lar, ele tem o propósito de abençoar a nação, abençoar a terra. Da mesma forma que Deus quer abençoar a família, quer que a família seja abençoada, seja próspera, existe uma força contrária que quer que a família não prospere, não progrida, não seja feliz, não cresça. Nós falamos ontem do versículo de João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus ele fala que o ladrão ele veio tão somente para roubar. E falamos que o ladrão ele sorrateiramente tem roubado muitas famílias, tem roubado muitas coisas de muitas famílias, e muitas pessoas não estão percebendo que estão sendo roubadas, estão sendo furtados e furtadas com a ação do inimigo. E aqui hoje eu quero que você pare e dê atenção ao que eu vou falar aqui, que é algo revelador. É algo revelador e eu quero revelar o que Deus compartilhou comigo com você. Porque eu tenho certeza que o que eu vou compartilhar nesta segunda aula vai trazer clareza. Vai trazer clareza para você, para a sua vida sentimental, para a sua família. Para você que busca restaurar o seu relacionamento, restaurar a sua família, esta informação que eu vou passar vai te trazer clareza. O ladrão, ele veio para roubar. Esta é a função dele, este é o propósito dele. Mas o ladrão, ele não vai roubar e não consegue roubar de todo mundo, não é verdade? Deixa aqui no comentário, sim ou não? O ladrão consegue roubar de todo mundo? Não. Exemplo, o ladrão físico. Eu nunca fui
assaltado, eu nunca fui roubado, a minha casa nunca foi roubada. Talvez a sua não, mas existem pessoas que já foram assaltados, pessoas que já foram roubados. Então, o ladrão, a função dele é roubar, mas nem todo mundo ele consegue roubar. Nem todo mundo ele consegue roubar, mas a maioria é roubado por ele em pontos específicos. Eu quero compartilhar isso com você. Esta aula de hoje ela é muito clarificadora. Ela é uma aula que vai te fazer pensar. É uma aula objetiva, como todas as aulas, mas ela vai te fazer pensar. O ladrão, ele rouba várias coisas. Várias. Eu poderia citar aqui inúmeras coisas que o ladrão rouba. Mas eu quero citar pelo menos 4 nesta aula de hoje. A primeira coisa que eu quero citar que o ladrão ele tem como propósito de roubar, e aí você vai avaliar se ele roubou isso de você. O ladrão, ele rouba a atenção. É a atenção. Digita aí no comentário. O ladrão rouba a atenção. Faça isso. Digita no comentário. O ladrão rouba a atenção. Como que o ladrão ele rouba a atenção? A sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Ouça isso. Ouça isso com muita atenção. Eu te falei que esta aula seria uma aula que faria você pensar. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Logo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu experiencio, o meu ambiente, ele vai gerar em mim um pensamento. Esse pensamento que o ambiente, que aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que o meu ambiente trouxe, me gerou um pensamento. Esse pensamento, ele vai me gerar um sentimento. E esse sentimento, ele vai me gerar uma ação, um comportamento. E esse comportamento vai me gerar um resultado. Então vamos recapitular. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, o meu ambiente permite que eu tenha um pensamento. A informação que eu recebo gera um pensamento. E esse pensamento, ele vai gerar um sentimento. E esse sentimento, ele vai gerar uma ação, um comportamento. E esse comportamento vai gerar um resultado. Aonde eu quero que você entenda na aula de hoje? Que o ladrão, ele tem como propósito roubar a sua atenção. Mas como, Luiz Cláudio, roubar a atenção? Ele rouba primeiro a sua atenção colocando diante de você coisas para você ver. Ele rouba a sua atenção colocando diante de você coisas para você ouvir. Ele rouba a sua atenção colocando diante de você um ambiente para você se entreter. Então, por que o ladrão aqui, o inimigo, ele é sagaz, ele é estratégico? Porque ele sabe que se ele roubar a sua atenção, ele vai conseguir roubar as outras coisas que vêm depois da atenção. Porque é a atenção, aquilo que você dá atenção, aquilo que você dá atenção te dá uma mensagem que vai para sua mente. Essa mensagem que vai para sua mente vai gerar um pensamento.
E esse pensamento, através desta mensagem, vai gerar um sentimento. E esse sentimento, através da mensagem enviada, vai gerar um comportamento. E esse comportamento vai gerar um resultado, uma ação. Se você está entendendo, digita aqui no comentário: estou entendendo. Estou entendendo. Eu te falei que esta aula seria para fazer você pensar. Então, aonde ele quer roubar primeiro é a sua atenção. Ele quer colocar diante de você, para você ver, para você ouvir, um ambiente que te distraia do propósito que Deus tem para a sua vida, que distraia daquilo que Deus projetou para você. Exemplo, Deus projetou para você uma vida feliz, sentimental, uma família saudável, restaurada, um relacionamento duradouro. É o que Deus projetou para você. Só que está do lado direito o que Deus projetou. E aí o que o ladrão ele faz estrategicamente? Ele coloca situações do lado esquerdo. Você está me entendendo? Digita aqui: estou entendendo. Estou entendendo. Ele coloca algo do lado esquerdo para roubar a sua atenção. O que Deus tem para você está do lado direito, aqui do meu lado direito. Mas o que ele apresenta para você está do lado esquerdo. E quando você dá atenção ao que está do lado esquerdo, você dá atenção àquilo, vai te gerar um pensamento, que te gera um sentimento, que te gera uma ação, um comportamento de acordo com aquilo que você está dando atenção. De acordo com aquilo que você está dando atenção. Então, a primeira coisa que o ladrão ele quer roubar é a sua atenção, é a sua atenção. Aí a pergunta que você precisa se fazer é: será que na minha jornada do meu relacionamento, na jornada da minha família, eu dei atenção para as coisas que o ladrão queria que eu desse e por isso que eu perdi aquilo que Deus projetou para mim? Será que na minha trajetória, no meu relacionamento familiar, conjugal, eu dei atenção ao que o ladrão me colocava diante dos meus olhos e eu ignorava o que Deus colocava diante dos meus olhos? Porque a sua atenção é disputada. Deus quer a sua atenção para as coisas que Ele tem para você. Mas o ladrão, ele quer a sua atenção para as coisas que ele quer para você. Ele quer para você o oposto do que Deus quer para você. Ele quer para a sua família o oposto do que Deus quer para a sua família. Então, quando você permite que o ladrão roube a sua atenção, ele vai te conduzir para o caminho que é contrário ao caminho que Deus quer. Entenda um exemplo. Vou te dar um exemplo prático. Duas pessoas, um homem e uma mulher. O homem, ele no momento dentro da casa, ele toma uma atitude errada. E a mulher, ela tem duas opções. Ela tem a opção de corrigir aquele homem de uma forma suave, de uma forma sábia, com sabedoria, para que aquele erro cometido possa ser resolvido de forma amigável. Esta é a primeira opção que a mulher tem. A segunda opção, essa primeira opção é a opção de que Deus quer que ela tome. É o que Deus quer que ela faça. A segunda opção é ela gritar, é ela brigar, é ela partir para cima e confrontar o erro e não tentar corrigir o erro. Então, quando ela para
e pensa com sabedoria para contornar a ajudar aquele homem a corrigir aquele erro, ela está dando atenção ao que Deus quer. Quando ela para e não pensa e discute, briga e haja contenda, haja discussão, ela está dando atenção para o que o ladrão quer. Estou sendo claro? Então, a sua atenção ela é disputada. Quando você não dá atenção ao que Deus quer, você dá atenção ao que o ladrão quer. E é onde ele rouba a sua atenção, te levando para um caminho, ou levando as suas ações, ou levando o seu pensamento, ou levando a sua atenção, o seu pensamento, o seu sentimento, as suas ações para um caminho que vai ser oposto ao que Deus quer. Então, se você está entendendo, digita aqui no comentário. Eu preciso saber se você está entendendo essa aula, porque esta aula é muito importante. Ela é a chave para muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Ela é a chave para muitas coisas que você está vivendo hoje. Ou muitas coisas que você deixou e perdeu e busca restaurar. Esta palavra de hoje, esta aula de hoje é a chave. Se você fizer uma retrospectiva, você vai ver lá atrás. Em algum momento, o ladrão ele roubou a sua atenção ou roubou a atenção na relação que levou a relação para esse caminho. Ou roubou a sua atenção ou roubou a atenção do cônjuge, que levou a relação para um caminho oposto ao caminho que Deus queria, ou o caminho que Deus quer. Então, como o ladrão rouba a sua atenção? Com o que você vê. Com o que você vê. A pergunta que você precisa se fazer é: como eu tenho usado a minha visão? Como eu usei a minha visão no meu relacionamento? Qual era a visão que eu tinha no meu relacionamento? Como eu olhava, como eu via o meu cônjuge, o meu parceiro, a minha parceira? Qual era a forma que eu olhava o meu parceiro, o meu relacionamento? Como eu via? Eu via como algo que um relacionamento que foi feito para prosperar, para durar para sempre, ou eu via um relacionamento artificial, descartável? Como eu via a minha família e como eu vejo hoje? Então, ele rouba a sua atenção com o que você vê, a forma como você vê, a forma como você enxerga as coisas. Muitas das vezes a visão que a pessoa tem de algo, na mente e no entendimento dela, é a visão correta, mas é uma visão contrária à visão do que Deus quer para ele, para ela. Entende? Então o ladrão ele rouba a sua atenção através do que você vê. O que você viu, o que você viu no relacionamento ao longo do tempo? A sua visão estava inclinada para as coisas que Deus queria para a sua felicidade? Ou estava inclinado para as coisas que repeliam a felicidade, que contrariavam a sua felicidade? Esta aula é muito importante. E você precisa entender o que eu estou falando para você ter clareza sobre aonde você está e por que você está nesse momento, nesta situação. Está fazendo sentido para você? Digita no comentário se está fazendo sentido para você. Está fazendo sentido? Digita aí no comentário. Está fazendo sentido. A visão que eu tinha era contrária à visão que Deus tinha. Por isso que hoje eu estou aqui. A visão que ele tinha, que ela tinha, era contrária, e por isso que estamos nesta situação. Então, ele rouba primeiro a sua atenção através daquilo que você vê. Segundo, através daquilo que você ouve. Quais eram as mensagens que você ouvia no início da sua relação, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento conjugal? Quais eram as mensagens que você ouvia? A quem você emprestava os seus ouvidos? A quem você emprestava os seus ouvidos? Quem é que tinha a sua atenção na relação?
Então, o ladrão, ele rouba a atenção através daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Ele é estrategista, ele traça um propósito para que as pessoas deem a ele a atenção que ele quer e leve essas pessoas para o caminho que ele quer. Está sendo claro esta aula de hoje? Então, o ladrão, ele rouba a sua atenção através daquilo que você vê, através daquilo que você ouve. Quem você estava ouvindo na relação? Estava ouvindo o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira? Quem você estava dando ouvido? Você estava dando ouvido às pessoas certas? Estava sendo orientado pelas pessoas certas? Então, o ladrão, ele rouba a sua atenção colocando mensagens ou usando mensageiros para que você ouça a mensagem de um mensageiro enviado por ele. Isso é muito sério. O ladrão, vou repetir, ele rouba a sua atenção através do que você ouve quando ele envia a mensagem dele por um mensageiro e você dá atenção a esta mensagem. Através do seu ambiente. Qual é o seu ambiente? O seu ambiente é favorável? O ambiente que você vivia na relação era um ambiente favorável à prosperidade? Era um ambiente favorável a um relacionamento duradouro? Era um ambiente favorável? É um ambiente favorável a um relacionamento restaurado, saudável, feliz, com a bênção de Deus? O ambiente era um ambiente favorável? O ladrão, ele coloca ambiente para que as pessoas deixem de olhar e dar atenção ao ambiente que Deus quer para a família e acaba dando atenção ao ambiente que o ladrão preparou para a família. Eu estou sendo claro com esta aula de hoje? Você precisa entender esta aula de hoje. Então, primeiro, ele rouba a sua atenção através do que você vê, através do que você ouve e através do ambiente. Através do que você vê, através do que você ouve e através do seu ambiente. Segundo, ele rouba o tempo. O seu tempo é o que de mais precioso que você tem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui e você vai digitar no comentário. Quem está aqui nesta aula hoje tem menos de 20 anos? Digita aí. Se você tem menos de 20 anos, digita menos de 20 anos. Se você tem menos de 20 anos, digita eu tenho menos de 20 anos. Agora deixa eu fazer a segunda pergunta. Quem está aqui nesta aula de hoje que tem entre 21 e 30 anos? 21 e 30 anos. Digita aí no comentário. 21 e 30 anos. Você pode colocar, não precisa colocar a sua idade, coloca de 21 a 30 anos eu quero saber. Agora, quem está aqui nesta aula que tem de 31 a 40 anos? 31 a 40 anos, digita eu, de 31 a 40. Agora, quem está aqui que tem de 41 a 50 anos? 41 a 50 anos. Digita eu, 41 a 50. Quem está aqui que tem de 51 a 60 anos? Então, observe que o seu tempo, ele é escasso. E o que você tem de mais precioso é o seu tempo. É o tempo de vida que você tem. Exemplo, hoje eu tenho 43 anos. Eu já vivi 43 anos. Olha o quanto eu já vivi. Eu vou completar 21 anos de casado. Olha o quanto de relacionamento, de matrimônio eu já vivi. Vou fazer 21 anos de casado. Então, o ladrão, ele quer roubar o seu tempo. Como ele rouba o seu tempo? Ele rouba o seu tempo de várias formas. Colocando diante de você ocupações que não vai te levar aonde Deus quer que você chegue. Aonde Deus quer que você esteja no âmbito familiar, no âmbito sentimental. Então, ele rouba o seu tempo colocando entretenimento, colocando coisas na sua vida que só vai te afastar
do propósito de Deus, que é uma família restaurada, uma família abençoada, uma família feliz. Então, como ele rouba o seu tempo? Colocando coisas diante de você, colocando entretenimento, colocando distrações. Como você, agora se faça essa pergunta, como você usou o seu tempo no seu relacionamento? Como foi usado o seu tempo no período que você estava no relacionamento? Ou se você está hoje no relacionamento, como você está usando o seu tempo? Está usando o seu tempo da forma como Deus projetou para você usar, para você ter um relacionamento feliz, duradouro? Ou está usando o seu tempo com as distrações que o ladrão tem colocado, com as distrações que o ladrão tem colocado, com o entretenimento que o ladrão tem colocado? Porque o entretenimento, as distrações, elas só vão te afastar de uma família feliz e restaurada. Elas só vão te afastar daquilo que realmente Deus projetou para você. Então, primeiro, ele rouba a sua atenção através do que você vê, através do que você ouve, através do seu ambiente. Segundo, ele rouba o seu tempo através do entretenimento, através das distrações. Ele rouba a sua alegria. Terceiro, ele rouba a sua alegria. Quantas pessoas perderam a alegria no relacionamento? Quantas pessoas perderam o prazer da relação? Quantas pessoas perderam o prazer de viver uma vida de casal? Quantas pessoas não têm mais prazer de voltar para casa e dizer para a pessoa que ama, dizer para a pessoa que ela é importante, que ela faz parte da vida, do crescimento? Quantas pessoas perdeu a alegria? Essa alegria foi roubada, ouça isso, não foi de uma hora para outra. Antes do ladrão roubar a alegria desta família, deste casal, desta pessoa, primeiro ele roubou a atenção, depois ele roubou o tempo e depois ele roubou a alegria. Tá fazendo sentido para você? Quão estratégico é esse ladrão? E quantas famílias estão sendo prejudicadas por ele? Então, primeiro, ele rouba a atenção, ele rouba o tempo, ele rouba a alegria. Seja sincero, seja sincera agora. Em algum momento na relação você sentiu que essa alegria foi roubada de você? Essa alegria foi roubada da sua relação? Essa alegria foi roubada da sua família? E quarto e último, para nós finalizarmos esta aula, ele rouba a energia. Uma vez que ele rouba a atenção, através do que você vê, através do que você ouve, através do seu ambiente, ele rouba o seu tempo, porque você vai estar ali investindo o seu tempo naquilo que ele está projetando para você. Depois ele rouba a sua alegria, você fica triste, não tem mais prazer nas coisas. E por último, rouba a sua energia. Roubou a sua energia, você não tem forças nem para lutar. Quantas pessoas estão aqui hoje que está sem força, sem energia para lutar pelo seu relacionamento? Realmente para lutar pela sua família. É isso que o ladrão faz, ele rouba a energia. Eu recebo diariamente mensagens aqui: pastor, eu desisto, eu já tentei e desisto, eu estou sem forças. Pastor, eu estou sem forças para lutar. Pastor, eu estou sem forças para lutar. Eu não consigo mais, eu desisto. Eu quero nesta aula de hoje finalizar ela orando por você. Mas antes de orar por você, eu quero que você assista esta aula, assista de novo. Eu quero que você faça o resumo desta aula. Você vai fazer o resumo desta aula e você vai enviar no meu privado como atividade. Você vai enviar no meu privado como esta aula falou com você. O que Deus mais falou com você através desta aula de hoje. Eu quero que todos façam isso. Quero que todos façam isso. Façam isso.
você vai me enviar no meu privado. Você tem meu privado? Você vai enviar. Pastor, esta aula de hoje falou comigo assim, assim, assim. Eu preciso ter esse retorno do quanto as palavras que estão sendo faladas aqui têm ajudado você. Então, foi isso que Deus me revelou na madrugada, para eu falar isso para você. Como o ladrão tem roubado você, a sua família, através da sua atenção, através do seu tempo, através da sua alegria e da sua energia. Se essa aula fez sentido para você, você vai compartilhar essa aula para pelo menos 5 pessoas. Amanhã, na aula de número 3, eu quero que você não esteja aqui sozinho, sozinha, mas que traga pelo menos mais 5. Fale desta aula, fale do conteúdo, fale do que nós estamos falando aqui, porque o nosso objetivo é te ajudar a restaurar a sua família. Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Coloque a sua mão no coração. Aqui está um exemplo de um leão. Um leão, uma leoa e um filhotinho, simbolizando uma família. Eu quero orar para que Deus restaure e te dê clareza através destas aulas. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esta aula, muito obrigado por este conteúdo, muito obrigado pelo que o Senhor falou através dos meus lábios. Corações que estavam fechados, tristes, receberam hoje uma palavra de revelação, uma palavra de ensino, de instrução, que trouxe clareza sobre aonde o ladrão está roubando, aonde o ladrão está minando, aonde o ladrão está destruindo. Eu oro agora para que esta pessoa se posicione, para que lute pela restauração familiar, lute pela restauração da sua família. Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é o mais interessado na felicidade desta pessoa, desta família e desta casa. Beijo no seu coração, fica com Deus. Até a nossa próxima aula, amanhã, no mesmo horário. Então, você vai assistir a aula, você vai fazer o resumo e vai me enviar o que você aprendeu na aula de hoje. Eu preciso que todos façam isso, todos, sem exceção. Envia digitado no meu WhatsApp o quanto essa aula contribuiu para você. E aí eu vou enviar também a atividade hoje. Então, você vai fazer o resumo, vai enviar para mim o que mais impactou na aula, o que você aprendeu, eu vou te enviar a atividade de hoje. É importante você fazer a atividade, porque essa atividade faz parte das aulas, que serão 10. Hoje é a segunda aula, tá bom? Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.